Boa tarde. Atualizações da Covid-19 no Brasil e na região. Falamos com o diretor técnico da Santa Casa de Ouro Fino, pneumologista Rodrigo Magaldi, que também é vice-prefeito de Serra Negra. Rodrigo, um prazer tê-lo aqui de novo nessa semana. Como é que estamos aí de situação? Apesar que o Brasil está falando que está regredindo os casos, mas na nossa região, a sensação que nós temos é que aumentou muito. Luciana, boa tarde a todos. Realmente, na verdade, o que acontece é que a gente está apresentando uma redução do número de casos no Brasil no geral, porém Minas Gerais e alguns estados do Sul também têm mostrado um aumento significativo dos números. Minas aí, nesses últimos números na média móvel, teve um aumento de quase 40% em crise, né, no aumento do número de casos, e alguns estados do Sul com 35%, 40% e até Santa Catarina com 55%. Então, realmente, muita gente tranquila, me parece, Luciana. Infelizmente, você ouvinte, entenda isso, que essa tranquilidade não pode existir, porque a única maneira que a gente tem de vencer a guerra é não deixar a tranquilidade tomar conta da gente. Tranquilidade no sentido, claro, de estarmos tranquilos, mas de tomarmos os cuidados necessários, principalmente naqueles que a gente sempre tem batido, de uso de máscara, de evitar aglomerados, de evitar festas, shows, eventos, enfim, de lavar as mãos várias vezes ao dia, de utilizar o álcool gel. A gente está aí, o Brasil, com 102 mil mortes por Covid. Então, quem disse que era uma gripezinha, ou algo bobo, ou passageiro, errou de longe. Mais de 3 milhões de casos, com 102 mil infelizes mortes. É isso aí. 20 milhões no mundo? 20 milhões no mundo, mas o Brasil tem uma das piores taxas de morte, né? O número de mortes no Brasil, por milhão, é muito alto. A gente faz um comparativo aí com os países da Europa, que a gente chorou no começo, né? Em consideração a Itália, a Espanha, a França em si, enfim. E hoje a gente vê o Brasil com números absurdos aí. Os números de casos realmente não estão aumentando tanto, mas o número de mortes ainda é muito alto. Ontem a gente, no número anterior, 750 mortes, porém, vocês sabem que na segunda-feira, o reflexo do fim de semana, ele acaba sendo ínfimo, menor, muito menor do que a verdade, muito menor do que a realidade. Então a média móvel é em torno de 1.020, 1.022 casos, ainda é um número muito alto diário. Os curados no Brasil também se destacam no mundo, tanto de morte como de curados. Sem sombra de dúvida, o número de curados nosso também muito importante. A gente está sempre passando notícias que não são agradáveis, né, Luciana? Mas a gente está passando o que é a realidade. E realmente, graças a Deus, a gente tem um número de curados importante. Eu acho que a gente está aprendendo a lidar com a doença ainda. As UTIs têm melhorado os índices. Nós mesmos aqui no Hospital de Ouro Fino, a gente melhora os índices. A gente utilizava alguns medicamentos, deixamos de utilizar alguns outros, estamos utilizando outros medicamentos. Enfim, isso tudo pelo dinamismo, né, a gente vai conseguindo melhorar aí os nossos dados. Graças a Deus a gente está conseguindo sucesso terapêutico para a grande maioria dos casos, aliás, praticamente na totalidade da maioria. Realmente tivemos perdas, infelizmente, né, temos perdas, mas no nosso combate eu posso dizer que ele, até o momento pelo menos, ele é vitorioso, graças a Deus. Ouro Fino está com quase 100. As cidades da região todas estão nessa média de 100, 200 e poucos casos, 216 casos em Jacutinga, de hoje, 220 melhor em Jacutinga, e lá em Pouso Alegre, que tem mais aqui na nossa região, que é 1.216 casos. Isso deve ser multiplicado por 7 para que a gente entenda o nível de contaminação? Pelo menos de 7 a 8, né? Estudos agora recentes, a Universidade de São Paulo, né, tem demonstrado que pode se multiplicar até por 10, né? O número realmente é aquilo que a gente sempre fala da pontinha do iceberg. A montanha, toda a montanha de gelo, né, no caso do iceberg, está embaixo d'água. Então, o que a gente vê é uma amostragem pequena do número de casos. Ouro Fino aí beirando 100 casos, as cidades da região, Monte Sião também, 100 casos. Realmente Jacutinga com um número diferenciado aí de 220 casos, algo em torno disso. Serra Negra, lá na minha terra, batemos 100 casos ontem, 102 casos para ser mais exato. Então as cidades são semelhantes também no que diz respeito até à população, elas estão se mantendo aqui mais ou menos num número estável de casos.
e principalmente, claro que é sempre a nossa luta, o número de óbitos não tem subido de maneira agressiva. Isso é sinal de que o tratamento está sendo feito, que o acolhimento está sendo feito e que o acompanhamento está sendo feito, Lu. Isso é o mais importante. Agora, Magaldi, nessa doença, tive uma colega de jornalismo que ela narrou a doença até o 10º dia, que é a Carla Lopes. E no 10º dia ela falou que estava conseguindo respirar, que pela primeira vez ela estava conseguindo respirar um pouco melhor. Mas aí 11º ela desaparece, 12º ela faleceu. As pessoas estão compartilhando essa vivência dela com o vírus até o falecimento. O 10º dia, essa parte da doença seria o que teria que ter mais cuidado para o paciente? Na verdade, essa evolução da doença ainda é muito nova. Luciana, a gente vê pacientes que entram já no 2º dia, já tem uma queda importante do quadro geral, uma queda importante clinicamente, uma piora agressiva, principalmente nos parâmetros respiratórios, e a gente teve paciente que teve choque por conta da doença, tivemos pacientes que tiveram um quadro hemorrágico por conta da doença. Então a doença, ela não é especificamente do pulmão. A gente fala que os 10 primeiros dias, eles são importantes nesse sentido, mas na verdade os 4 primeiros dias, né, são os mais importantes, eu consideraria, porque são os dias que a gente usa o tratamento anti-inflamatório, que a gente entra com o corticoide, que a gente faz o tratamento com reposição de oxigênio, iniciamos as terapias do tipo antibiótico terapia, próprio antiviral, Tamiflu. Então, esses 4 a 5 primeiros dias são os dias áureos. Isso aconteceu realmente com a colega jornalista, aconteceu com alguns colegas médicos também, acho que vocês estão acompanhando na mídia aí, Dr. Bruno, Dr. Lucas também participaram lá da separação dos gêmeos siameses. Então a gente está tendo esse quadro, ele acaba acontecendo com frequência, pessoas que melhoram nos primeiros dias aí e depois acabam tendo uma piora. E vice-versa também, pessoas que melhoram e que continuam, melhoram, que saram, que saem da internação. Então não existe um dia específico, um 10º dia como dia específico, mas a gente tem que ficar em cima todos os dias dessa patologia. Um caso recente aqui na nossa região foi em Confidentes com o prefeito Décio Bonamiche. Ele testou positivo e agora testou negativo. Por que esse falso positivo e falso negativo nas pessoas? Sim. Os testes, eles são, principalmente os testes rápidos, eles ainda são muito controversos. São importantes? São, mas eles não são os testes que fazem fechamento. O teste específico é o teste de sorologia, o SWAB-RT, que realmente ele é muito específico e sensível. Então, Luciana, para explicar bem a grosso modo, existem 2 parâmetros nos testes. Especificidade, que é específico para aquilo, e a sensibilidade. O teste rápido, ele é muito sensível. Então, o que acontece? Muitas vezes, por outras patologias, por um aumento de uma IgG, um aumento de uma hemoglobina relacionada a um outro viral, um outro quadro gripal, ou até às vezes um processo infeccioso, até de bactéria, ele pode vir positivo. Então a gente pode ter o falso positivo. Esses são os riscos dos testes rápidos. O PCR-RT não. Ele é mais sensível e mais específico também. Ele é mais específico para a sorologia do corona mesmo. Então, o que acontece? É um teste mais indicado e é o teste que a gente vai fechar o diagnóstico. O prefeito Bonamiche, sim, realmente positivou, depois negativou, em teste rápido anteriormente que ele tinha feito, me parece, e o ex-prefeito também, que infelizmente faleceu lá em Confidentes, né? Então, a gente fica preocupado em relação aos testes, à testagem. Às vezes a pessoa tem aquela ânsia de fazer o teste rápido, por que não se faz o teste de imediato? Não adianta, o teste está positivando o teste rápido entre o 8º e 9º dia, e existe exatamente o que você colocou, o risco ainda de ter o teste falso positivo. Então, tem que ser feito de acordo com o protocolo, de acordo com a competência médica. Procure o serviço médico, iniciou um quadro respiratório, iniciou um quadro de falta de ar, está diminuindo a saturação, está tendo dificuldade, para subir uma escada, algo diferente, está tendo tosse, parece um quadro gripal que prolongou, procure um serviço médico. É importantíssimo que a gente faça o diagnóstico o quanto antes, claro, e o tratamento iniciar-se também o quanto antes. Não é um tratamento específico, eu volto a dizer, a gente ainda não conhece a cura, o tratamento, o medicamento específico para a Covid, para o coronavírus, porém, o tratamento ajuda muito e reduz muito o índice de mortalidade.
Rodrigo Magaldi, as vacinas, né? Vacina da China junto com o Butantan, da Rússia, o Paraná já está querendo comprar. Temos aí muitos países dedicados para conseguir uma vacina para impedir essa doença. Sim. A vacina da Rússia, principalmente, ainda é uma aposta, porém a gente não sabe, por conta de informações, por conta de segurar informações, por conta do sistema russo, que é um sistema complicado, complicadíssimo, difícil, a gente não sabe qual é a confiabilidade dela. O Butantan está desenvolvendo junto com a China, com a Sinovac, né, a Coronavac, a vacina contra o corona, e o Butantan é uma instituição de muita confiabilidade. O Dr. Dimas Covas, inclusive, é parceiro nosso, é um colega nosso, que a gente tem contato frequente, recente, inclusive, tive contato com ele há 2 ou 3 dias atrás, e o desenvolvimento dessa vacina, em associação com o Butantan, é realmente uma promessa muito importante. E a vacina de Oxford, né, a vacina da Paulista, que a Unifesp está fazendo o estudo, espera-se aí para dezembro ou janeiro, mas eu acho que, Lu, infelizmente nós não vamos ter uma vacina eficiente, eficaz, antes aí do começo do ano realmente de 2021. Doutor Rodrigo Magaldi, muito obrigada pela sua participação novamente, trazendo informações para toda a população aqui da nossa região. Luciana, eu que agradeço, estamos à disposição, a Santa Casa de Ouro Fino está à disposição de todos que precisarem aí, mantenham, volto a dizer, mantenham a guarda, vamos continuar, a gente está vencendo batalha a batalha, mas a guerra ainda é longa e a gente tem muito a percorrer ainda. E você continue com a nossa programação, agora Rádio Serviço, Vale Tudo com Paula Henrique. A todos uma excelente tarde e até amanhã, se Deus permitir.